Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas crianças. Obrigado por toda a congregação. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado por nos dares o privilégio de partirmos o pão, de tomarmos do cálice. Obrigado pela comunhão que nós temos contigo, Senhor, e temos uns com os outros. Nesse momento, queremos ouvir a tua palavra. Não queremos filosofias humanas, não queremos técnicas de homens, mas queremos ouvir a tua instrução. Senhor, tenha total liberdade, abra o nosso coração, os nossos ouvidos, abra a nossa percepção para recebermos a tua palavra com alegria e que produza frutos no tempo certo. Senhor, já te damos graças por tudo que irás fazer, te damos graças por tudo que tu tens feito até o momento e que teu nome seja glorificado. Mais uma vez, Senhor, nós queremos reiterar o nosso compromisso contigo a partir da tua instrução. Senhor, muito obrigado. Seja glorificado, seja honrado. Oramos com fé em nome de Jesus Cristo. Dizemos amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos na sequência de ministrações no livro de Atos dos Apóstolos. Nós hoje vamos meditar no capítulo 24. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Hoje, quero falar sobre o caminho estreito na prática. O episódio que nós vamos ler, creio que vai nos mostrar com muita clareza o que é o caminho estreito que Jesus falou. E, como gosto de dar títulos às ministrações, o título dessa é Paulo testemunha diante das autoridades. Amém? Vou passar a leitura e, à medida que for lendo, nós vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Vou ler do versículo 1 ao 9. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também, por teu intermédio, cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda a parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Amém. No contexto, irmãos, estamos a falar de uma das muitas acusações que o apóstolo Paulo tinha. Aqui, Paulo estava em Cesareia. Se lemos os capítulos anteriores, Paulo foi acusado de criar tumulto na cidade. Então, havia um homem chamado Tértulo, que foi com o sumo sacerdote para acusar Paulo. Irmãos, notem o seguinte. Notem o seguinte. Esse Tértulo
era um orador profissional. Ou seja, ele era pago para acusar as pessoas. Então Paulo estava diante de dois problemas. Paulo era acusado de profanar o templo, isso quer dizer, era acusado de uma ação religiosa. E Paulo era acusado de criar tumulto, isso é uma ação social. Traduzindo, Paulo estava mal diante dos romanos, que era um poder político, e estava mal diante dos judeus, que era o poder religioso. Isso nos lembra uma certa pessoa, chamada Jesus de Nazaré. Jesus, quando foi acusado diante do povo, era acusado de criar tumulto, isso é contra os romanos, e também de questões ligadas à religião. Esse Tértulo, ele usou uma tática que creio que na nossa geração é comum. Tértulo, esse orador profissional, ao falar com Félix, que era o governador, ele começou com os elogios. Oh, excelentíssimo Félix, tu que és benfeitor do povo. Ou seja, Tértulo usou de bajulação para conseguir alguma coisa contra Paulo. Irmãos, isso é muito grave porque este homem, Tértulo, sabia exatamente o que falar para conseguir o apoio da qual foi pago. Ou seja, Tértulo, ele ao invés de descrever o que se passou, Tértulo falou aquilo que os judeus queriam ouvir. E Félix, que era um governador romano, ele tinha muito interesse em conseguir o apoio do povo. Irmãos, eu fiquei aqui a pensar, li algumas coisas sobre os historiadores antigos, e Félix, esse governador, era um governador extremamente violento. Félix resolvia as coisas na base da morte. Mas esse Tértulo chegou e disse o quê? Por ti nós gozamos de paz perene, gozamos de paz plena. Os sacerdotes, irmãos, eram inimigos declarados do governo romano. Os sacerdotes não suportavam o domínio de Roma. Mas há um velho ditado, um velho adágio que diz: o inimigo do meu inimigo é meu quê? Meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Neste momento, o sumo sacerdote e Tértulo, que foi pago para falar, eles sabiam que Félix era uma praga entre o povo. Era um governador mau, mandava matar. Mas para conseguir uma ação contra Paulo, o que ele disse? Graças, ó Félix, que por ti nós gozamos de paz plena. Irmãos, isso não nos assusta de todo. As armas mundanas, irmãos, são armas fortes. Nós estamos revestidos da armadura de Deus. Amém? 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 Mas nós pelejamos contra um inimigo forte. E olha como é que esse julgamento foi justo. Quem é que acusou? Esse homem, Tértulo. A Bíblia, aqui, o que nós lemos, ele foi com o sumo sacerdote, e no versículo 9 diz: os judeus que estavam presentes concordaram. Pasmem, quem é que foi do lado de Paulo? O próprio Paulo. Imagina essa sala no julgamento. Tem o sumo sacerdote, um monte de judeus, e aqui tem Paulo para se defender. Esse Tértulo ainda vem com muita bajulação diante do povo. Irmãos, nós temos de nos revestir da armadura de Deus. Amém? Nós, como cristãos, temos um padrão alto. Amém?
Mas nós pensamos que esse padrão só pode ser exercido quando tudo vai bem. Exemplo, se o irmão cumprimentar com a paz do Senhor, o que é que você faz? Responde com a paz do Senhor. Paulo foi chamado de peste. O que é que você faria se te acusassem? E reparem, Paulo foi acusado de criar tumulto, isso é contra o povo romano, de profanar o templo, isso é contra o povo judeu, e ele foi acusado pessoalmente, ele foi chamado de peste. O Tértulo disse: este homem é uma peste. Irmãos, nós quando somos acusados, parece que o Espírito Santo sai por uma porta e nós nos revestimos de nós mesmos. Vamos ler o que Paulo respondeu. Versículo 10 ao 21. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto uma vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Versículo 17. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus na Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Versículo 19. Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Amém. Paulo, por outras palavras, disse: tudo que me acusam não tem como provar. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 17, diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Sabe o que isso quer dizer? Numa discussão, o primeiro a falar parece que tem razão. Já repararam que o primeiro que acusa, normalmente as pessoas dizem: não acredito como é que isso aconteceu. O primeiro que fala, irmãos, parece justo. Mas Salomão conclui: até o outro lhe examinar. Tértulo começou a falar contra Paulo. Falou que ele é uma peste, que agita o povo, que profana o templo. Pior, ele começa a falar elogiando Félix. Irmãos, estava tudo montado para que Paulo fosse condenado. O primeiro a falar parece justo. Nós muitas das vezes erramos na nossa casa nesse quesito. Quem tem filhos, no plural, sabe, porque eu já vi. O primeiro que chega para queixar dá vontade já de matar o outro. Olha só, o fulano fez isso. Você não vai investigar, você pergunta: por que você fez isso? E é um exercício que eu vou convidar os irmãos a fazerem. Sempre que tiverem a ler um capítulo, se perguntem: desses personagens, eu sou mais parecido com quem?
Irmãos, quem aqui se acha parecido com Paulo? Paulo foi chamado de peste. Paulo respondeu essa ofensa? Vou perguntar. Paulo foi chamado de peste. Paulo aqui respondeu a ofensa? Não. Sabem por quê? Provérbios diz: o sábio finge que não foi insultado. Quem é sábio, quando houve um insulto, finge que nem foi com ele. Mas nós fazemos exatamente o oposto. Não levamos desaforo para casa. Irmãos, o caminho estreito que Jesus fala, este capítulo mostra com muita clareza. Olha o que Provérbios diz. Provérbios 12:16. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Traduzido para a nossa linguagem. A raiva de quem é burro, todo mundo dá conta. Nós fazemos questão de mostrar que estamos com raiva. Nós fazemos questão de propagar a nossa indignação no sentido de eu tenho de mostrar que fui lesado. Mas Provérbio diz o contrário. Mas o sábio finge que nem foi com ele. Chamaram Paulo de peste. É uma ofensa grave. Paulo disse o quê? Fingiu que nem ouviu. Dirigiu toda a sua defesa para Félix. Não falou do Tértulo, nem falou do sumo sacerdote. Ele disse: Félix, tu és governador, tu vais me entender. Nós, irmãos, muitas vezes estamos mais parecidos com Félix, com Tértulo ou com o sumo sacerdote. Irmãos, não cedamos à tentação de responder na mesma moeda. Fulano não me convidou para o casamento. Você, quando casa, o que é que você vai fazer? Não vou convidar o fulano. Fulano não me convidou para a festa de aniversário. Você, quando dá festa, o que é que você vai fazer? Não vou convidar o fulano. O fulano avisou todo mundo por mensagem sobre uma atividade. A mim não me avisou. Eu, indignado, não vou nessa atividade. Não me honrou. Paulo diz: eles conseguirem que provem que eu profanei o templo, que eu criei tumulto. Eu pergunto, conseguiram provar? Nós muitas das vezes vamos ser acusados de coisas que todo mundo sabe que não fizemos, mas mesmo assim a acusação vai para frente. Digo isso, irmão, para não nos espantarmos, como se fosse algo novo. Paulo foi acusado no dia que foi oferecer uma oferta no templo. Ele se purificou como os judeus fazem. No dia de oferecer a oferta, o povo gritou e queriam linchar Paulo no meio da multidão. No auge da nossa espiritualidade, vamos ser atacados. Deixa-me falar, provavelmente você não entendeu. Quando você estiver a orar ao máximo, quando você estiver no auge do teu jejum, é aí que vem a afronta. Digo isso porque nós achamos que é o contrário. No dia que eu jejuar ao máximo, a minha casa não recebe ataque. Aí é. Vai nessa. Eu participo em todas as reuniões de oração. Estou livre do... Como é que chama? Do laço do passarinheiro. Aí é. Eu não falto nos dízimos. Não terei nenhuma carência dentro de casa. Aí é. Paulo, no auge do que era suposto ele fazer por causa da sua fé, é aí que ele foi acusado, irmãos. Amém? Vamos concluir a leitura. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias,
tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Até aqui, Félix agiu corretamente. O juiz não julga acusações. O juiz julga provas. Para te condenar, o juiz não condena com base nas acusações, mas com base nas provas. Félix disse, Lísias, que era o comandante que ajudou a proteger Paulo, quando ele chegar até aqui Cesareia, vamos continuar o julgamento. Está certo. Até aqui, Félix acertou. Amém? 23. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Outra nota. Parece que Félix estava a acertar muito. Félix prendeu Paulo. Era uma prisão livre. Félix, quando prendeu Paulo, disse, eu vou permitir que os amigos de Paulo cuidem mesmo dele. Que bênção, irmãos. Paulo estava detido, mas é como se não tivesse. As pessoas iam lhe visitar, levavam cartas. E Paulo gostava de escrever. Parece que Félix tinha um fundo bom no coração. Mas vamos ver até onde esse fundo bom vai. 24. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, ou Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. 25. Dissertando ele acerca da justiça do caminho, da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te e quando eu te ver vagar, chamar-te-ei. Aí começou a errar. Drusila, ou Drusila, esposa de Félix, era judia. E ela, os dois queriam ouvir, ok, que caminho é esse de Jesus? Fala-me mais. Como nós, se for para falar na nossa geração, eles queriam ouvir o Evangelho. Eu pergunto, irmãos, isso é bom ou é mau? Irmãos, isso é bom ou é mau? É bom. Olha o que Félix fez até agora. Permitiu que Paulo fosse visitado pelos seus amigos. Ele e a sua esposa querem ouvir o Evangelho. Sim, senhora Félix. As intenções no coração do homem são sempre manifestas, irmão. Mesmo que aparentemente tenha uma justiça, como Félix disse, não, vamos esperar o comandante chegar para julgar bem. Parece que é tudo muito bom, irmãos. E nós, lembram que eu disse no início? O primeiro que fala, parece que é justo. Parece que está certo. Félix, se o relato parasse aqui, Félix era para aplaudir. Um homem que quer ouvir o Evangelho. Ele e a sua esposa. Prendeu Paulo, mas é como se não tivesse preso. E diz, eu só vou julgar bem quando aquele que te prendeu estiver aqui. Félix parece que era um homem justo. Agora vejam o coração do ser humano até onde consegue ir. E vamos concluir a leitura aqui. Versículo 26. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro. Esse jogo todo, o que é que Félix queria? Money. Irmãos, vou falar nós porque eu me incluo. Nós somos muito fáceis de enganar. Nós ouvimos que determinado cantor famoso cantou uma música a falar de Jesus. Fulano se converteu. Irmãos, os governantes, muitos governantes, pessoas famosas, vão falar de Cristo
por causa da popularidade. Só. Você que acha que aquele jogador, porque quando marca, diz Jesus é o Senhor, é cristão, analisa a vida dele. Já traiu a esposa 500 vezes. E nós? Não, mas ele é cristão. Os governantes fazem tudo para manter a popularidade, irmãos. Amém. Os governantes, tudo que dá poder, eles não negam. Se de repente falar que a Bíblia é a palavra de Deus, é o que todos querem ouvir. Todos que se candidatarem a presidente vão falar isso. Porque eles querem apoio, irmãos. Mas parece que nós somos muito ingênuos. Todo mundo já ouviu determinado cantor do nada a cantar, a falar de Jesus. Determinada cantora internacional está a cantar, cantou uma música famosa, me esqueci exatamente o título. Mas é uma música cristã. Ei! O público gospel era exatamente isso que ela queria. Quer conseguir mais público. Nós, infelizmente, o nosso critério é muito baixo. Muito baixo mesmo. Basta ouvir um Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Não, essa é de Cristo. Nós já falamos várias vezes. Nós temos que ser espertos como serpentes, sem malícia como pombas. Nós só queremos ser sem malícia como pombas. A parte de ser esperto como serpente. Mas Paulo nunca ia nessa conversa. Félix permaneceu com Paulo durante 2 anos. Sabe por quê? Na esperança de Paulo pagar alguma gasosa. Agora vou concluir a mensagem dizendo: o objetivo de Paulo qual era? Ser solto, certo? Se Paulo pagasse, seria solto ou não? Seria. Paulo recebia a visita dos amigos ou não? Recebia. Os amigos não podiam pagar a gasosa que Félix exigia? Conseguia. Pergunta de tarefa: por que Paulo então não pagou? Porque há caminho ao homem que parece bom, mas o fim é o caminho de trevas. Está em Provérbios. Nem tudo que é fácil é para você fazer, irmão. Não é porque determinada coisa funciona que você faz. Cuidado com o pragmatismo. Você se quer ter carro, roubar, funciona. Você não quer ter carro, rouba o carro. Vai ter o carro ou não? Vai! Nem tudo que funciona é o que você tem que fazer. Mas nós, infelizmente, medimos a nossa fé com funciona, não funciona. Exemplo. Tua vizinha diz: aquele papá que dá banho com umas folhas, depois do banho, minha sorte mudou. Comecei a trabalhar na AGT, me ofereceram um carro. A pergunta é: funcionou ou não funcionou? Vai então lá também, você. Pasmem, nós temos ido. Irmãos, não adianta estarmos aqui no amém, amém. Se estamos com um pé fora e outro pé dentro. Na verdade, os 2 pés estão fora. Não adianta. Bebê nasceu, amarra fio na cintura. É para lhe proteger. Mas chega aqui, amém. Não adianta, irmãos. Até a tosse me passou.
Não adianta estar com um pé no inferno, outro pé a tentar ir para o céu. Na verdade, os teus dois pés estão no inferno. Não adianta. Mas nós queremos medir a nossa fé com funciona, não funciona. Irmão, paga 50 mil no fulano, vai meter o Mocevê na empresa. Funciona! Ou não funciona? Funciona. Paga X no trânsito, ele vai te deixar passar. Funciona ou não funciona? Funciona. Esta é incrível, agora a tosse me passou. Esta é uma representação do caminho estreito. Sabe o que é o caminho estreito? Deixa falar com calma. Quando Jesus falou do caminho largo e do caminho estreito, não é que nós não conseguimos passar no caminho largo, conseguimos. Só que tem que ser uma decisão tua passar no caminho estreito. Muita gente está no caminho estreito porque não tem opção de ir no caminho largo. Não é porque quer ficar no caminho estreito, é porque não consigo ir no largo. Paulo tinha a opção de ir no caminho largo. Ele decidiu não ir. Muitas vezes, nós estamos diante de situações que nós sabemos o que é certo. Mas como ninguém vai ver, começamos a dar desculpas gospel. Deus sabe. Se calhar Deus me meteu essa circunstância para me livrar. Aí começa. Paulo não disse não. Até porque está escrito que Félix ia constantemente para falar com Paulo durante 2 anos. Paulo não entendeu. Se calhar Jesus está me livrar a partir dessas conversas. Félix era um homem mau. E sabe o que Paulo pregou? Pregou justiça e o fim dos tempos. Traduzindo, Paulo não deu uma palavra de Jesus te ama. Por isso é que a Bíblia diz que Félix ficou com medo. Mas naquela circunstância, era mais fácil falar o quê? Para ser solto. As muitas misericórdias do Senhor te alcançarão, Félix. Félix, Jesus morreu por ti também. Paulo pregou isso? Félix, Jesus vai julgar mortos e vivos, em que você está incluído. Félix disse, não. Vamos continuar a conversa amanhã. Mas era mais fácil Paulo falar o quê? Félix, para a liberdade nós fomos chamados. Até porque Paulo escreveu esse versículo. Nós somos livres em Cristo. Para ver se Félix tirava. Não! Paulo escolheu voluntariamente o caminho estreito. Uma vez um colega me disse, Braulio, vou te ser sincero. Há pecados que eu não cometo, não é porque não quero cometer, é porque não consigo cometer. Não é verdade. Muita gente não adultera. Não é porque não quer, é porque é feio. E ninguém lhe aceita. A feiura está lhe protegendo. Não é porque não quer. É diferente, irmão. Há pessoas que não matam porque não têm arma. Não, porque não querem matar. Está a ver a diferença? Eu não roubo. Não é porque você não quer roubar, porque você não tem oportunidade de roubar. Caminho estreito não é isso. Não é Jesus te lançou no caminho estreito e você, já não tenho como sair daqui, vou só caminhar no caminho estreito. Não. Jesus apresentou os 2 caminhos porque os 2 nós conseguimos andar. Você ao sair daqui, a decisão está contigo, irmão. Ou você pode pegar essa mensagem para ti, ou você pode dizer, o fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. É a tua escolha, irmãos. Félix não se arrependeu. Ele queria ouvir o Evangelho, queria dinheiro, mas não queria arrependimento. Essa, infelizmente, é a condição de muita gente aqui na igreja. Domingo, apoio domingo. Irmão,
vamos ser batizados amanhã. Depois, amanhã, tomorrow. Ainda não. Você é mais parecido com Félix ou com Paulo? Félix ouviu o evangelho. E aqui eu vou falar com os evangelistas. Muita gente fica frustrada. Meu Deus, eu preguei o evangelho, fulano não se converteu. Irmão, você que pensa assim, você acha que prega melhor o evangelho do que Paulo? Quem acha que prega melhor o evangelho do que Paulo com a mão no ar? Paulo pregou o evangelho para alguém que já queria ouvir. Esse alguém se converteu? Não. Mas nós, na nossa arrogância, pensamos que a pessoa se converter depende da nossa palavra. Irmão, você pode pregar o evangelho para alguém que cresceu na igreja e esse alguém vai te falar na cara, não quero. Do mesmo jeito que você pode ler um versículo e alguém dizer, Jesus me alcançou. É obra do Espírito Santo, irmão. A melhor pessoa para pregar para Félix era Paulo. E Paulo era bom de falar, irmão. Quem se lembra que Paulo falou, aquele que estava na janela caiu, morreu, Paulo ressuscitou, continuou a falar. Paulo era bom de falar. Mas diante de Félix, Félix se arrependeu? Não. Não seja como Félix. Você que está aqui, ouve. Félix ouviu 2 anos. Você está aqui a ouvir o evangelho há quanto tempo? Irmão, vou te falar com temor no coração. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje estamos aqui todos juntos. Ninguém sabe se amanhã começa a perseguição dos cristãos. Ninguém sabe. Ninguém sabe se amanhã vai cair uma bomba, todos os irmãos aqui vão morrer, só vai sobrar você. Mas se você está habituado, domingo após domingo, domingo após domingo, versículo após versículo, não muda nada. Você está na condição de Félix, que só queria dinheiro. Sabe o que ele queria do evangelho? Dinheiro. Se o que você quer de Jesus são bens, você é parecido com Félix. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém. Não se habitue, presta atenção no que eu vou dizer, não se habitue a ouvir o evangelho e ficar sem ação. Toda a palavra do Senhor demanda de nós uma instrução, uma ação a seguir. Quando as pessoas se arrependiam, quando João Batista batizava, as pessoas perguntavam, o que eu vou fazer, João? Ele olhava, você é ladrão, para de roubar, agora começa a trabalhar. Eu cobrava imposto à toa, agora começa a cobrar bem, devolva o dinheiro. Todos são batizados, não precisa meter a mão no ar, eu sei que nem todos são. Por que não são? Responda no teu coração. Esta palavra, irmão, não é para te meter culpa. Ou melhor, é para te meter aquele peso santo que te leva a mudar de atitude. É como o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 2 funções. Não é te agitar para ficar desesperado, mas ao mesmo tempo não quer te meter confortável. O livro do Apocalipse foi escrito para você ficar atento, mas não ficar desesperado. A palavra do Senhor vem hoje para isso. Não é para você ficar confortável, mas também não quero que você se desespere. Tome uma atitude, irmão. Paulo, diante desse julgamento falso, não ofendeu, embora tenha sido ofendido. Disse, se eles me acusam disso, eu digo que não, mas se quiserem podem provar. Não conseguiram provar. Paulo, diante de quem podia lhe soltar, não mudou o evangelho, não pregou coisas que beneficiariam, pelo contrário, falou sobre o fim dos tempos. Você se quer falar sobre fim dos tempos,
com quem está no pecado, essa pessoa não vai aguentar ouvir toda a mensagem. Não vai. Você vai ler 3 capítulos no livro do Apocalipse, a pessoa vai fugir. No livro do Apocalipse diz que vai cair pedra que pesa no mínimo 20 quilos para matar os ímpios. Como é que achas que o ímpio vai se sentir ao ouvir isso? Mas Paulo não mudou a palavra. Ele disse, vou te falar sobre isso que é o Evangelho. Amém? Ele permaneceu diante de Félix 2 anos. Vou finalizar com essa pergunta. A tua aprovação tem durado quanto tempo? Paulo ficou diante de Félix 2 anos, preso. Não cedeu. Quanto tempo tem durado a nossa aprovação? E nesse tempo de provação, será que nós temos cedido ou não? Se você ainda não tomou a decisão mais importante da tua vida, que é aceitar Jesus, o que é que falta? Será que você, tal como Félix, você só não quer dinheiro do Evangelho? E você não quer Jesus, que é o motivo do nosso Evangelho? Vou deixar essas perguntas para a nossa reflexão e para que possamos nos arrepender. Que Jesus Cristo abençoe a sua igreja. Que possamos permanecer no caminho estreito, não porque não temos opção de ir no caminho largo, mas porque voluntariamente decidimos ficar no caminho estreito. Que o Senhor abençoe a sua igreja e perdoe pela minha voz. Que o Senhor te dê clareza, que o Espírito Santo ilumine o teu coração para tomar essa decisão que pode e vai mudar o curso da tua vida. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.